Hora de podcast, o podcast Mulher Palestrante. E hoje a gente vai falar sobre os nossos sentimentos que geram os nossos resultados, que trazem ações para a nossa vida. E hoje eu tenho como convidada a Mônica, que é psicanalista e escritora e é uma das coautoras do livro Mulheres Palestrantes. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada! Hoje vai ser um bate-papo bem gostoso e eu quero convidar vocês também para já começarem a acompanhar tudo que tem aqui no nosso canal do YouTube do Mulher Palestrante, várias entrevistas, mas também no nosso Instagram, conhecer nossos cursos, nossas formações e também o livro de coautoria. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a história da Mônica e como que ela decidiu se tornar escritora. E hoje tá aqui, gravando esse podcast. Coisa boa, né? Mônica, da onde que você é? Então, eu sou natural de São Paulo, mas atualmente moro em Joinville. E estou trabalhando atualmente como psicanalista, terapeuta. Tenho uma empresa de ar-condicionado na cidade de Joinville mesmo, né? Trabalho nessa empresa, mas já atendo como psicanalista e terapeuta. Muito bem. Queria que você falasse, então, o que é o papel que você faz? Esse papel de terapia, de psicanalista? Então, eu trabalho com o método MPC, que é um método que foi desenvolvido pela Dalila Machado, que o MPC é o método Procure Cicatrizes. Então, eu trabalho com traumas, desde adolescentes, adultos, né? Criança, trabalho também, mas bem menos, mas o meu foco são adolescentes e adultos, né? Então, assim, traumas. No livro, eu conto a respeito do meu relacionamento, né? Então, assim, até porque eu me deparei com mulheres com problemas muito parecidos com o que eu tive, né? Então, isso me instigou a vontade da escrita do livro, de ajudar, né? De contribuir para esse trabalho, que foi muito importante para mim também, né? Eu já tive respaldo de algumas mulheres aí que entraram em contato, disseram: Mônica, já me ajudou muito, me agradecendo pelo livro, até postei, né, no Facebook, Instagram. Então, assim, foi extremamente gratificante ter esse feedback, né, esse retorno. Esse é o papel mais gostoso, eu acho, quando a gente está servindo as pessoas. Bem porque isso. Com certeza eu quero que você divida um pouco como é que foi parar e escrever sobre a sua história. Porque para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, esse livro aqui, ele é composto de 20 histórias de mulheres que foram se transformando e se tornaram escritoras. Então, parar e escrever a história é um grande desafio. É um grande desafio, verdade. Um grande desafio. Até porque eu já tinha esse propósito, né? Eu já tinha esse plano de escrever um livro. Não sabia que iria ser agora, né? Mas quando eu recebi o convite, eu sabia que é um chamado, né, que eu tenho, dessa ajuda, desse trabalho. Então, eu confesso que eu fiquei bem preocupada, como iria ser, como as pessoas iriam entender essa história e tudo mais, porque envolve questões de separação, né? Então, eu decidi escrever o livro, que foi, mas assim, me trouxe muita alegria em saber o resultado de tudo isso, em reviver toda essa história, né? Por tudo aquilo que eu passei, e saber que vale a pena o perdão, que vale a pena você ajudar o próximo, que tudo isso é gratificante, que tudo isso te traz paz de espírito. A partir do momento que você tem... perdoar é a solução. E você colocou o título Ninguém Muda Ninguém. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Exato. Porque as pessoas sempre culpam, não sempre, mas a maioria das vezes culpam o outro. Isso. E o que você pensou nesse Ninguém Muda Ninguém? Porque eu digo assim, uma separação, ela sempre tem... os dois têm sua parcela de culpa, né? Porque tudo aconteceu. E quando eu entrei, principalmente no último relacionamento, que é uma pessoa, hoje é meu amigo, a gente conversa, a gente tem uma amizade, mas eu já sabia que algumas coisas ali, já no início, já me davam uns insights de que algo eu teria que mudar lá na frente.
E eu achava que tinha esse poder de mudança, quando na realidade, essa mudança, quando eu me deparei com a realidade nua e crua, de que eu não tenho esse poder de mudar ninguém, e que não se entra num relacionamento querendo mudar essa pessoa, as atitudes dela, o caráter dela, o que ela é. Foi bem difícil, mas foi uma grande lição entender que, olha, essa pessoa é assim, não queira mudar ela. Você vai aceitar ela com esses problemas aqui, né? Você está olhando só as qualidades, e esses problemas você vai levar junto, né? Isso aí você vai levar de bagagem. Então foi a minha lição, minha grande lição nesse relacionamento, que assim, por tudo que passei, mas valeu a pena para poder estar falando agora nesse momento que passei por tudo isso, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, e você tá aqui contando sua história, Sim. Dividindo e principalmente inspirando as pessoas. Isso que eu acho que é o fundamental. Quando a gente toma a decisão de soltar a nossa voz, a gente nem imagina para onde a nossa voz vai e qual é a capacidade de chegar onde chega. E quando a gente começa a perceber, a gente fala, uau, estamos indo para um caminho que nem imaginava, e começa a receber os feedbacks. Então, por isso, não deixe soltar a sua voz. O mundo precisa te ouvir, o mundo precisa da sua voz. E foi assim que aconteceu com você. Sim, é verdade. Foi dessa forma. Dessa forma que me fez correr atrás para me tornar uma psicanalista, que é algo que eu sempre tive esse desejo também, até porque eu trabalhei um tempo como massoterapeuta, como acupunturista, e eu me lembro que em muitas situações, quando eu terminava uma sessão de acupuntura ou de massoterapia, ou seja, de estética, e a pessoa se levantava da maca e dizia, uau, Mônica, eu tô assim... Tô saindo leve. Eu falei, que bom, a massagem deu certo, ou a acupuntura. Não, foi a nossa conversa. Então, assim, eu tive isso várias vezes. Eu falei, poxa, eu acho que vou ter que mudar esse meu rumo. Então, eu entendia que esse era o meu chamado. Sabe? Então, eu sei que estou no caminho certo, e sei que através do livro também, com certeza absoluta, e já começou, né? Eu tenho certeza que vou ajudar muitas mulheres, principalmente, né? Eu queria que você começasse a trazer pra gente algumas dicas de quem tá vivendo um momento que a pessoa fala assim, poxa, queria dar um passo à frente, por que eu preciso buscar uma terapia? Que dicas que são importantes para a pessoa querer ter uma mudança de vida? Então, quando você se sente, eu estou perdida e não sei qual o próximo passo. Eu me sinto angustiada, eu me sinto triste, eu não consigo ajuda, eu não consigo dividir com familiares, com amigos, é algo tão pessoal meu que eu não consigo passar isso para frente. Então aí é o momento de procurar uma terapia, seja um psicólogo, uma terapeuta, que tenha essa capacidade de entender por que tudo aconteceu, por que esse trauma está instalado, por que essa doença apareceu. Então, é importante pedir essa ajuda e procurar, sim, um terapeuta para ajudar. Hoje isso é algo muito mais comum, né? A gente ouve muitas pessoas já tendo essa mente mais aberta, essa procura. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, porque nem sempre nós conseguimos dividir com parentes, né? Ou com amigos. Muitas vezes a gente quer dividir algo que é tão nosso com alguém que não tenha nenhuma influência, né? E a importância da gente dividir esse algo ou alguma situação, porque senão só vai se tornando, se a gente vai calando, exato, vai se tornando ferida. Sim, vai se tornando ferida, e aí a ferida vai virando uma doença, e essa doença daqui a pouco ela não tem cura mais, mas é entender que toda doença, ela tem um porquê, toda doença, ela tem uma raiz. Então, qual é a raiz dessa doença? Então, assim, eu não trato a doença, mas eu trato a raiz do problema, e da raiz eu vou trazendo até a cura dessa, que é uma autocura. É a própria pessoa que se cura através de... quando ela entende onde foi que isso tudo aconteceu, por que isso tudo aconteceu. E eu tenho que reviver tudo aquilo? Muitas vezes sim, outras não. Mas em muitos casos, revivendo aquilo, você muda esse conceito, muda aquela cena e consegue transformar mudar e dar um próximo passo. E quais são os passos para a gente conseguir dar esse próximo passo?
quando a gente fala de autoconhecimento? Então, o autoconhecimento, você abre novos horizontes, né? Você consegue se ver de uma forma diferente, você consegue entender, foi o que eu consegui entender. Olha, eu tenho muito aqui dentro, eu tenho uma obesidade cerebral, então eu tenho muita coisa guardada para mim que já estava de muito, por mais que eu vou passando assim de pouquinho em pouquinho, mas eu sei que através da internet, através do livro, eu vou alcançar muito mais pessoas e vai muito longe, né? Você consegue alcançar, ultrapassar barreiras, que é importante, né? Hoje nós temos isso como uma facilidade, e isso é importante, né? Então a gente tem que se autoconhecer. Eu sempre indico muito, a leitura é importantíssimo, mas eu não gosto de ler, então assista o máximo que você puder de temas com desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante, é muito gratificante quando você vê o resultado de tudo. É o começo das pessoas começarem a descobrir outras coisas que podem ser feitas. Exatamente. Você mesmo falou, fez uma transição de carreira, você atua numa área, mas também como psicanalista e como terapeuta. Uhum. Como que a gente tem que olhar para o que nós temos de melhor? É verdade. Temos que olhar o que nós temos de melhor. E nós temos tanto potencial que muitas vezes a gente deixa guardadinho ali do ladinho, né? Eu vou atender só uma pessoa, só uma seleta, né? Um grupo seleto de pessoas, quando na realidade você pode atender tantos, né? Hoje eu atendo online, atendo presencial também, mas tem sido assim muito gratificante, muito, os resultados têm sido assim, me deixam, acho que extremamente satisfeita com esse trabalho que eu venho desenvolvendo. E quando as pessoas te procuram, elas procuram já num ponto de socorro ou porque elas precisam ir atrás desse autoconhecimento? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque muita gente acha que não é necessário fazer terapia. Sim. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque é necessário, sim. Porque traumas todos nós temos. Seja da infância, na escola, na vida, na adolescência. Então, traumas todos nós temos. Mas tem aquele que consegue viver uma vida tranquila e tem aquele que ele acaba passando esse trauma e prejudicando outras vidas, né? Muitas vezes a sua e muitas vezes até de um terceiro, né? De um segundo, de uma outra pessoa. Então é importante a terapia e infelizmente a maioria vem no socorro. Tenho pego muito isso, tenho me deparado com essas situações, mas que também, graças a Deus, eu tive excelentes resultados, mesmo no socorro, porque do socorro sempre só não tem depois que partiu aí é lá com Deus, mas enquanto estivermos aqui nós temos a função de ajudar uns aos outros, né? Seja em forma de terapia, seja de que forma for, mas nós temos, todo ser humano tem esse dever, né, de ajudar uns aos outros. Então o pedido de socorro, ele muitas vezes vem como ele vem clamando, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso da sua ajuda, é a minha última alternativa, já ouvi isso, sabe? É minha última alternativa. Não é a última alternativa, nós temos várias alternativas, é só acalma o coração aí e nós vamos chegar a um consenso. E a vida vai seguindo e as coisas, e vai tudo fluindo e chegamos a um consenso e as coisas vão se estabilizando. É decisão de mudança interna. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a pessoa decide, não, eu quero mudar, eu vou mudar, e ela dá um passo junto com a terapeuta, tudo flui. Agora, é complicado quando ela não quer, ela procura uma terapeuta, mas ela não quer se movimentar. Se torna tem mais muita difícil. História assim? Tenho. De querer, busco a terapia, faço a terapia, invisto em terapia. Sim. E chega na hora da decisão ou da mudança, não muda. Não quer mudar. Ela, na realidade, ela se acostumou e muitas vezes está acomodada naquela vida que está levando. E quando você pede olha, eu preciso que você dê esse próximo passo, né? É um passo que você vai ter que aos pouquinhos e dando, né? Você vai ter que
deixar de engatinhar e vamos dar os passinhos. E ela disse, não, eu não consigo, vou ficar aqui, é aqui que eu quero ficar. Então isso acaba demorando um pouco mais, né? Mas nada que amor e carinho não resolva. Isso é mais importante. Verdade. E esse amor e carinho que você falou é até mesmo amor próprio. Sim, porque muitas vezes as pessoas ficam verdade. Só deixando a vida levar e quando verdade. Não conseguem nem se olhar no espelho e se elogiar. E eu sempre digo que a partir do momento que você não consegue se amar, você não tem amor próprio. E um dia eu passei por isso, eu não tinha amor próprio. Então, a pessoa que está contigo, ela faz a festa, porque ela comanda, só ela comanda. Porque você não se... Como é que você vai gostar de alguém se você não consegue se gostar, se você não consegue ter amor próprio? Então, vira tudo uma bagunça. Então, assim, você perde a sua essência, as suas vontades, né? Então, eu vejo, assim, me deparo com muitas pessoas com esse tipo de problema, um problema que eu tinha lá atrás, a falta de amor próprio, a falta de olhar para si e dizer, poxa, eu consigo, eu chego lá, eu preciso me olhar, olha só como eu estou bem, ou de conseguir se olhar no espelho e dizer, poxa, tudo valeu a pena e eu tenho capacidade. Muito bem. Agora eu quero que você faça o convite para quem está aqui junto com a gente de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, eu convido, né, a todos que estão assistindo que leiam o livro. E tem ali, eu tenho telefone, eu tenho aí Instagram, tenho Facebook, e podem entrar em contato através do WhatsApp também. E eu tenho certeza que para aqueles que se sentiram tocados, que entrem em contato. Será uma grande satisfação poder atendê-los. Muito bem! E claro, fica o convite para vocês adquirirem o livro Mulheres Palestrantes. A Mônica tem livros à venda, vocês podem falar com ela. Nós, dentro do Movimento Mulher Palestrante, também tem, mas ela, como convidada, também tem as suas cópias para venda. Vocês entrem em contato com ela. E tem uma maioria, né, dos capítulos, a gente tem as frases. E tem uma frase que tem aqui no meio do seu, que é: agora vai dar certo. Quando a gente fala de dar certo, eu quero que você deixe essa última mensagem para que as pessoas entendam que vai dar certo. É verdade, eu digo sempre, olha, vai dar certo, aposte que vai dar certo. Coloque na tua mente sempre os pensamentos positivos, acreditando que se eu fizer a minha parte e fizer de forma correta, não tem como dar errado. Temporariamente pode até dar, mas vai dar certo, tem que dar certo. Se você está fazendo o certo, o correto, vai dar certo. Isso aí, muito bem. Muito obrigada pela presença aqui. Show! Agradeço. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos vocês que estão com a gente. Continuem conectados aí. Coloque os comentários aqui no YouTube, nas redes sociais, no Instagram e começar a seguir a Mônica também. Um beijo. E até o próximo episódio.